A gente havia prometido para a população uma entrevista com o Dr. Eriques Teixeira, delegado territorial aqui de Jeremoabo, sobre a Lei Maria da Penha. A mesma, em vigor desde 2006, é um dos principais instrumentos de combate à violência doméstica no Brasil. Aqui em Jeremoabo, os boletins de ocorrências relacionados a esse tipo de crime têm sido uma preocupação constante. E olha, segundo o delegado Dr. Eriques Teixeira, diariamente são registradas queixas de mulheres que são vítimas de violência. Vamos acompanhar com detalhes as informações com relação ao quantitativo. Delegado, prazer cumprimentá-lo. A delegacia já tem um levantamento atualizado sobre a quantidade de boletins de ocorrências registrados aqui na delegacia com base na Lei Maria da Penha. Bem-vindo, Jeremoabo FM. Hoje, contamos com um número efetivo de 72 inquéritos policiais instaurados nos mais diversas infrações penais que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. Desses 72 inquéritos instaurados até o mês de agosto de 2025, já conseguimos enviar ao judiciário cerca de 52 inquéritos policiais que foram instaurados. Ou seja, a partir do momento que esses números revelam? Esses números nos revelam que a partir do momento que a denúncia chega à delegacia, ela é instaurada. Em caso da vítima ter interesse, é solicitada a medida protetiva de urgência e com a maior brevidade possível a gente envia o caso concluído para o judiciário. É muito importante também a gente registrar que essas denúncias sejam realizadas. As denúncias não precisam ser realizadas tão somente pela vítima, entendeu? Testemunhas, vizinhos ou pessoas que possam ter visualizado, desde que tenha elementos objetivos de prova, desde que tenha prova do que está falando, desde que tenha informações do que está falando, pode denunciar. E a gente pede encarecidamente, óbvio que a gente sabe da realidade de cada um, para que sustente a denúncia. Hoje a Lei Maria da Penha, ela dá um arco de medidas protetivas que a protegem do agressor e que, em caso de descumprimento, a gente faz a prisão. E, inclusive, a previsão, de auxílio no que se refere a valores pagos para essas mulheres em situação de violência doméstica e familiar pelos agressores, efetivamente, até auxílio aluguel, entre outras coisas, porque a gente já visualizou que muitas das vezes elas voltam por uma questão não só da dependência econômica, mas não só uma dependência emocional, mas também a dependência econômica. E esse fator, as alterações do pacote antifeminicídio, vieram também a acrescentar, a reforçar a possibilidade da concessão dessas medidas protetivas de urgência à mulher na situação de violência doméstica. Para se ter uma ideia, neste exato momento, quando a gente grava aqui a matéria na sala do delegado, 3 boletins de ocorrências estão sendo registrados, doutor. Em média, são quantos por semana que a delegacia atende? Então, veja só, a gente tem um movimento comum, rotineiro, semanal de ocorrências. As ocorrências de violência doméstica e familiar, sobretudo aos finais de semana, em épocas que envolvem festividades ou lazer, eles acabam havendo ingestão maior de bebidas alcoólicas, o que isso traz uma situação ainda mais gravosa para as vítimas, que geralmente sofrem essa situação de vulnerabilidade, sofrem essa situação de violência doméstica. Mas há uma média que a gente instaura de inquéritos. Essa média não é obrigatoriamente toda semana mesmo, mas pelo menos de 2 inquéritos por semana a gente instaura de violência doméstica entre semana e final de semana. Sempre pedindo medida protetiva de urgência. Quando caso de situação flagrancial, a gente vai e faz a prisão em flagrante. Então, estamos atuando. Há um volume alto de ocorrências, mas também um volume alto de conclusões de investigações, há um volume alto de remessa ao judiciário, e a gente solicita também que as mulheres em situação de violência busquem as autoridades e não, aos crimes que ela permite, não desista de dar prosseguimento na ação penal quando chega ao Poder Judiciário, quando chega ao fórum, para a gente ver esses agressores efetivamente responsabilizados. Bom, para entendermos um pouco desse processo, após a vítima formalizar a queixa contra o agressor, quais são os primeiros passos adotados pela polícia para garantir a segurança dessa mulher? De imediato, a gente toma as declarações, a gente escuta a vítima, certo? A partir do momento que a gente escuta a vítima, a gente preenche um formulário nacional de avaliação de riscos para identificar qual foi a forma dessa agressão e de que forma esses riscos estão nessa situação de violência doméstica diariamente. A gente encaminha esse pedido de medida protetiva para o judiciário, certo? Que defere essas medidas. Aí a gente começa a produzir os nossos elementos de informação.
oitiva de testemunhas. Cada caso ele revela diligências de investigação diferentes, né? E aí a gente faz toda a investigação e ao final manda para o judiciário, sendo que já no início, desde o início, não precisa aguardar o fim da investigação, a gente já envia nosso pedido de medida protetiva de urgência. A Lei Maria da Penha prevê medidas protetivas de urgência. Como funciona esse processo aqui no município de Jeremoabo? Então, como eu disse, quando chega a ocorrência, a gente de imediato atende a vítima, certo? Escuta a versão da vítima, solicita as medidas protetivas de urgência, de imediato já vai para o judiciário defere essas medidas após ouvir o Ministério Público, certo? E o agressor é intimado dessas medidas. Quando o agressor é intimado dessas medidas, qualquer tipo de descumprimento dessas medidas vai efetivamente levar à prisão em flagrante dele e à possibilidade de decretar a prisão preventiva. A prisão em flagrante, porque crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é crime próprio da Lei Maria da Penha e não cabe fiança. E qual a importância da denúncia para o enfrentamento da violência doméstica, considerando que muitas mulheres ainda têm medo de procurar a polícia? Sem a denúncia, efetivamente, a gente não chega a nosso conhecimento o que acontece. Então, nenhuma dessas providências que a gente está relatando, a gente vai conseguir tomar se a denúncia não for formalizada através dos canais, seja do WhatsApp da delegacia que possuímos para facilitar esse contato com a população, seja através da condução que chega através da Polícia Militar, através dos órgãos de proteção, o Conselho, o CREAS. A denúncia tem que chegar para que a gente possa agir. E, doutor, a delegacia ela tem estrutura suficiente, tanto de pessoal quanto de apoio, para lidar com essa demanda? Sim, estamos respondendo de forma satisfatória ao volume de trabalho que é chegado. Portanto, os 72 inquéritos, todas essas ocorrências, instauramos 72 inquéritos, remetemos entre remessa final e medida protetiva de urgência cerca de 52 desses 72 inquéritos. Então, estamos dando uma vazão satisfatória a todos esses casos que, embora muitos, mas estão sendo qualitativamente enviados ao Poder Judiciário. E qual a mensagem que o senhor deixa para as mulheres que vivem em situação de violência, mas ainda não tiveram coragem de procurar a polícia? Busque a polícia, busque os órgãos formais, pois nenhum feminicídio ele se inicia do nada. As agressões estão pistas e evoluem, escalam. Se inicia com um tapa, uma ameaça, uma perseguição, até o momento que culmina no feminicídio. Então, a proteção não é só da sua integridade física, mas você pode estar protegendo a sua vida mais à frente. Delegado Dr. Eric Teixeira fala com exclusividade aos amigos ouvintes da 106.000 Cara d'Alberto. Então, conforme havíamos prometido, estamos cumprindo a matéria hoje. E para você que está em casa, se você está se sentindo ameaçada, se você está passando por esse processo, pode procurar a delegacia. E se alguém quiser também fazer alguma denúncia anônima, pode fazer, que a delegacia irá apurar. A gente volta a qualquer momento com novas informações. Repórter Reginaldo Alves, comandante do Trovão Cinza, para Notícias da 106. 13 horas, 2 minutos, intervalo comercial está chegando e a gente volta daqui a pouco.